Muito obrigado, Sr. Presidente. Como sabe, cumprimentar o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado e quem o acompanha, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Ministro, trago-lhe aqui 4 temas, o primeiro dos quais em relação ao Covid-19. Já ouvimos o Sr. Ministro aqui pronunciar-se, falar nas recomendações da autoproteção, a disponibilidade de algumas das instalações, designadamente o laboratório militar. Estamos a falar de um vírus, e não, este debate deve ser responsável e não alarmista, mas estamos a falar de um vírus que, como todos sabemos, se dissemina muito facilmente. É fácil a sua transmissão e isso levanta, como é evidente, uma enorme preocupação. O Sr. Ministro também falou aqui na possibilidade dos militares que venham a ser infectados, todas as cautelas que o próprio Ministério está a ter, as próprias Forças Armadas, mas a pergunta que eu gostaria daqui colocar é se o Governo em algum momento equaciona colocar em exclusividade aquilo que é o Hospital das Forças Armadas e as respectivas unidades de saúde militar para o tratamento destes casos. Nós sabemos que se tivermos unidades exclusivas a tratar, e temos o exemplo de Macau, por exemplo, e como é que conseguiram de alguma forma controlar este vírus e controlar o problema, se por via da utilização destas unidades, de saúde, se não poderá ser uma via, precisamente, para controlarmos este vírus e tratar aqueles que venham a ser infectados ou aqueles que têm também indícios de infecção. Um segundo tema que lhe quero aqui trazer, Sr. Ministro, tem a ver com a sustentabilidade das Forças Armadas e que teve maior visibilidade no passado mês de fevereiro, quando vários oficiais generais enviaram uma carta ao Sr. Presidente da República, onde fizeram um apelo perante aquilo que eles entendem, e vou citar a carta, perante o processo de desconstrução e pré-falência com que as Forças Armadas se confrontam, no sentido em que sejam tomadas medidas urgentes e imprescindíveis ações para que se possa cumprir a missão patriótica de dar o início a um novo ciclo de esperança. Face a este apelo, face a este repto, o Sr. Presidente da República, ele próprio, vai lamentar que essa prioridade política tenha deixado de existir ao longo de várias décadas e, portanto, não apontou a responsabilidade a este Governo, até porque este Governo está há pouco tempo em funções, mas não deixou o Sr. Chefe de Estado de assinalar que a própria recente lei, a LPM, Programação Militar, representou um passo importante, mas esse passo, enquanto um passo tardio. A somar esta carta ao Sr. Presidente da República, também em julho passado, o atual SENGFA alertava para a situação insustentável vivida nas próprias Forças Armadas, dando ênfase àquilo que era uma evidência de falta de recursos humanos. Acrescentava o SENGFA que as Forças Armadas contavam no final do segundo trimestre de 2019 com 26 mil efetivos, ao contrário dos 32 mil que deveria ter. Continuou e foi apontando que a Força Aérea já tem problemas de disponibilidade pessoal para a manutenção dos seus meios e para a própria vigilância e segurança das unidades, a Marinha, que tem navios que não têm lotações completas, o Exército, que tem regimentos que deviam contar com 360 praças e tem apenas 100, e aponta também que o SENGFA que faltam 4.100 praças no Exército, 535 na Marinha e 950 efetivos na Força Aérea. E o que é certo é que, se nós compararmos entre aquilo que é o ano de dezembro de 2015 e o ano de dezembro de 2019, o que é certo é que as Forças Armadas perderam mais de 1.200 efetivos, numa média superior a 3 efetivos por dia, a 3 militares por dia. E, portanto, isto coloca, efetivamente, um problema às próprias Forças Armadas, tendo em conta a diminuição crescente que tem existido. Por outro lado, e dar a título de exemplo, aquilo que é o problema também, e uma vez que falamos de efetivos, naquilo que foi, por exemplo, um exemplo recente por parte do Exército Português, que abre um concurso em janeiro para preencher cerca de 70 vagas, que tinha aberto para oficiais contratados e que
pela primeira vez, não teve candidatos suficientes. Todo este contexto, como é evidente, põe em causa aquilo que é o funcionamento das Forças Armadas e põe em causa aquilo que são missões internacionais em que o país está empenhado, missões de paz, missões de segurança, mas também missões internas de proteção civil, de busca e de salvamento no território português. E, portanto, era importante que o Governo, e a pergunta é essa, o que é que o Sr. Ministro conta fazer, o que é que o Governo conta fazer, que medidas é que e que meios é que vai alocar a esta área tão importante para o país, para que possamos reverter esta mesma situação. O CDS tem estado empenhado e tem sido um parceiro no sentido de reverter esta própria situação. Ainda no último Orçamento de Estado, contribuímos com uma proposta que permitiu um aumento da remuneração daqueles que estão na instrução básica de recrutas das Forças Armadas, passando de 196 euros essa remuneração para 635 euros. E, portanto, há aqui um acréscimo positivo de mais 439 euros por mês e que o Governo, e bem, entendeu acolher esta proposta do CDS, mas há muito mais a fazer nesta matéria. Vou tentar acelerar. Em relação à questão da auditoria do Tribunal de Contas, já muito aqui foi falado. É uma auditoria que aponta falhas no sistema de controle interno, nas deficiências e nos procedimentos de contratação pública, nas irregularidades nos processos de aquisição. Portanto, aponta, e isso já foi referido aqui até por outros senhores deputados, mas também é um tribunal que recomenda ao Ministério que possa promover a conclusão da reforma do sistema de saúde militar através da revisão do modelo de governação dos hospitais das Forças Armadas, da sua autonomia administrativa, da questão da autonomia também ao nível da gestão de pessoal e dos quadros especiais das Forças Armadas. Portanto, faz um conjunto de recomendações que o Sr. Ministro seguramente conhece. E a minha pergunta é, face àquilo que é a gravidade daquilo que vem espelhado naquele relatório da auditoria, a minha primeira pergunta é saber se o Sr. Ministro tinha conhecimento de todas estas situações ou se para si foi uma novidade. E, portanto, esta é a primeira questão. Em segundo lugar, que medidas é que vão ser adotadas para reverter precisamente, eu sei que tenho 30 segundos, para reverter precisamente também aquilo que é identificado e que ações concretas é que vão existir. Uma última pergunta, eu não farei segunda ronda porque também tenho uma outra audição de um outro ministro em simultâneo, tem a ver com o fim da exceção do princípio de onerosidade dos imóveis afetos às Forças Armadas. E a pergunta é muito concreta. Porque é que se evoluiu de uma portaria de 2012 que consagrava esse mesmo princípio para uma portaria em 2019 que retira essa excepcionalidade e, portanto, perguntar, primeiro, a razão disso e, em segundo lugar, o que é que está cautelado ao nível do Ministério das Finanças precisamente para cobrir estas mesmas despesas. Agradeço a tolerância, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Ministro da Defesa tem a palavra, se faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Gonçalves Pereira. Em primeiro lugar, em relação ao coronavírus, coloca-me algumas questões que vão para além do meu âmbito e na medida em que são questões que têm de ser colocadas em primeiro lugar no âmbito da Direção-Geral de Saúde e da análise que vai fazendo quanto às necessidades. As Forças Armadas estão sempre do lado da solução. No entanto, colocam-me uma hipótese à qual não quero dar nenhuma resposta taxativa, porque é uma hipótese que não foi até agora equacionada. Isso é uma matéria que talvez a Sra. Ministra da Saúde possa responder melhor do que eu. Eu não sei o que faz sentido em termos de afetação de hospitais em exclusividade para o combate ao Covid-19. De qualquer maneira, as Forças Armadas estão sempre disponíveis e utilizarão as suas unidades para estarem disponíveis para o combate ao coronavírus e, portanto, numa situação de excepcionalidade como aquela que nós temos agora, nós podemos ter, por exemplo, civis internados em unidades militares, para além do HFAR, que é uma estrutura das Forças Armadas, mas que é um hospital mais clássico. Por exemplo, o Exército já identificou a possibilidade
de dar 58 camas nas suas unidades médicas para serem ocupadas por civis, caso seja necessário, e os outros ramos também, com certeza, que disponibilizarão, e o próprio HFAR está lá para as necessidades que vierem a ser identificadas. Ao mesmo tempo, o HFAR tem responsabilidades que vão para além do coronavírus, enfim, todos os dias há centenas de pessoas que acorrem ao HFAR e os serviços do HFAR correspondem a essas necessidades e, portanto, tudo precisa de ser visto em conjunto. A única coisa que eu quero sublinhar é que estamos do lado da solução. As Forças Armadas darão o apoio que for necessário, mas não sou capaz de dizer se é esse exatamente o apoio que é necessário. Em relação à carta dos oficiais generais, a carta do GREI, que é o tal grupo onde se juntam esses oficiais na reserva e na reforma. Em boa medida, eu li a carta, até li mais do que uma vez a carta. Ela não me foi endereçada, chegou-me ao fim de algum tempo por vias institucionais. Sei que ela circula por vias informais, mas sei também que ela não é conhecida por parte de muitos e, portanto, eu diria que há um conjunto de elementos que estão na carta que merecem a minha concordância, sobre os quais eu não tenho nenhum tipo de divergência. Nós temos, é evidente que temos todos uma preocupação face à instabilidade do sistema internacional, que é como a carta começa a fazer esse enquadramento. Estou também, já tenho repetido, aliás, desde o primeiro dia em que tomei posse, preocupado com o distanciamento entre a nossa sociedade e as nossas Forças Armadas. É uma realidade que temos de saber combater. É certo que as reformas incitadas ao longo dos anos têm sido mais no domínio político-administrativo do que no domínio operacional. Esse é o domínio dos militares, aliás. Nós também temos uma postura que não é inteiramente favorável àquilo que foi a Defesa 2020, que merece críticas muito sustentadas na Carta dos Oficiais Generais, que identificam essa reforma como sendo uma fonte importante dos problemas que se vivem. Sim, houve insuficiente investimento na manutenção ao longo dos anos, e sim, nós temos um problema com o número de efetivos, que é um problema que é muito conhecido hoje, mas que na realidade é um problema que se tem vindo a acentuar ao longo dos anos. Tenho divergências também em relação à Carta, não é só. Desde logo porque acho que a Carta fala de vários sintomas que são conhecidos, mas não é suficientemente profunda, ao contrário daquilo que está, se me é permitida esta consideração sobre a resposta do Presidente, na resposta dele. Na resposta do Sr. Presidente, de facto, há algum aprofundamento e enquanto que eu gostaria de ter visto na Carta em si uma reflexão que vá para além dos sintomas e que olhe para as questões de fundo. Acho que a Carta faz mal em desvalorizar o contributo das nossas Forças Nacionais destacadas, acho que faz mal em dizer que, se as coisas assim continuarem, nós vamos contribuir para a instabilidade internacional porque não teremos Forças Armadas. Bom, com certeza, isso é verdade para qualquer país. Mas a verdade é que hoje as nossas Forças Armadas dão um contributo muito significativo para a estabilidade internacional e isso não é valorizado. Depois há alguns comentários que estão um bocado desfasados da realidade, francamente, sobre o IASFA, sobre o sistema de saúde militar, mas é normal porque são pessoas que não trabalham no dia-a-dia das Forças Armadas. E, claro que rejeito firmemente, julgo que até destoa, porque o resto da Carta é sério, de esse parágrafo final que fala de pré-falência. Acho que é histriónico, acho que é desnecessário, descabido e não corresponde minimamente ao objetivo que todos temos de contribuir para um debate sério e a melhoria das nossas Forças Armadas. Agora, em matéria de substância,
Aquilo que o senhor deputado refere são questões sobre as quais estamos a trabalhar e que não temos nenhuma divergência. Poderemos vir a ter divergências em relação a como fazer, mas creio não termos divergências em relação àquilo que são os nossos objetivos, que é inverter este ciclo de desinvestimento, que é um ciclo que tem muitos anos, é inverter também a tendência para a diminuição do número de efetivos, e sobre isso temos o tal plano, temos a Comissão de Acompanhamento, e que já referi, não sei se o Sr. Deputado estava na sala naquele momento, que o General Valença Pinto aceitou a liderar a Comissão de Acompanhamento. Temos um trabalho muito sistemático, muito sério, por parte dos chefes dos ramos para inverter, porque cada situação é ligeiramente diversa. Por detrás de um quadro genérico, nós temos muitas situações muito específicas que requerem respostas muito particulares. E portanto, em relação àquilo que o Governo está a fazer, Sr. Deputado, eu gostaria que a Comissão de Defesa ou o Sr. Deputado sozinho, se quisesse, me dedicasse 1 hora ou 2 ou várias para falarmos daquilo que estamos a fazer. Mas é um trabalho que levamos muitíssimo a sério, tanto assim que criámos neste Governo um lugar de Secretária de Estado de Recursos Humanos e Antigos Combatentes, para sublinhar a importância que o Governo atribui à matéria. Sobre a auditoria do Tribunal de Contas, o Sr. Deputado coloca-me 2 questões específicas, até porque já não me vou alongar, porque já fiz vários comentários sobre a matéria, mas se eu conhecia as situações referidas. Efetivamente, não conhecia as situações de eventuais infrações financeiras, irregularidades contratuais, não tinha nenhum conhecimento, aliás, são anteriores ao meu período de gestão, e mesmo se fossem, enquanto eu sou Ministro, não estou na linha, o Ministro não está na linha de comando dessas matérias e, portanto, não teria maneira de saber. Há auditorias da Inspeção-Geral de Defesa Nacional que me chegam e essas sim não tinham identificado infrações financeiras ou irregularidades contratuais, mas tinham identificado, e várias outras fontes tinham identificado, alguns problemas de fundo relacionados com a governação do sistema. Sobre isso, creio já ter respondido, na medida em que estamos a adotar um conjunto de medidas muito com alguma profundidade na reforma do sistema de saúde militar. Sobre a questão da onerosidade, trata-se de uma medida que julgo fazer sentido no âmbito digamos, da boa saúde das nossas finanças públicas. É uma medida que tem a ver com mais uma lógica das finanças, da gestão das finanças públicas, do que uma lógica militar. O que é que acontece perante a atribuição do princípio da onerosidade a instalações militares? É que o orçamento do Ministério da Defesa tem a compensação equivalente. Portanto, neste caso, teremos, se a memória falha, 120 milhões de euros em onerosidade, e recebemos o reforço para esse fim de 120 milhões de euros. Portanto, não afeta a defesa. Muito obrigado, Sr. Ministro.